Fala, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Vascaíno. E nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Antes eu pedi para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, que é muito importante, e compartilhar para seus amigos vascaínos que gostam do nosso conteúdo, tá beleza? Então agora vamos para as informações, tem informações importantes para a gente colocar aqui em pauta. Vamos lá. A primeira informação é do Coberta RJ, que é a seguinte, é que o Aleph Manga está em negociações com o Vasco. O clube está no páreo pela contratação do atacante, que é ex-Coritiba, mas recentemente a Aleph recusou um acerto com o Remo, onde receberia um salário de cerca de R$150 mil mensais. O Remo que subiu da Série C para a Série B, então acabou oferecendo 150 mil de salário. E é lógico, né? Se o Vasco estiver na concorrência ali, o Aleph Manga deve escolher o Vasco. Né? Informação muito importante para a gente saber sobre um atleta que, vamos dizer que esse ano agora, 2024, foi um ano muito parado dele, por conta que ele está envolvido naqueles esquemas de apostas e não sei o que, e o ano de 2024 ele foi um desastre, né? E acabou voltando recentemente no Coritiba. Essa informação é muito importante para a gente saber sobre o jogador. A estatística do jogador, quando ele estava jogando no Coritiba, era um jogador muito importante, inclusive, fazia alguns gols e etc. Não é um péssimo jogador, mas não é aquele jogador que a gente quer pro elenco do ano que vem, né, de 2025. É um jogador ali que, vamos dizer, pode até jogar na Série A, mas não no Vasco, né? Que se a gente quiser brigar por uma Libertadores, uma Copa do Brasil, ganhar, talvez, eu acho que o Aleph Manga não é aquele jogador que vai chegar para ser titular na equipe do Vasco, né? Por mais que não seja um jogador que, na minha opinião, não seja aquele jogador baile, né? Ele faz os seus golzinhos e tudo mais, mas, cara, tá 2024 o ano todo parado por conta dessas investigações, esquemas de aposta, que ele estava envolvido e não sei o que, e aí não sei o que vai acontecer, né? Mas a informação aqui da fonte é Cobertura RJ, que colocou na sua página lá no X, sobre o Aleph Manga, que está em negociações com o Vasco, tá bom? Então essa informação é muito importante pra gente saber aqui, pra gente falar um pouquinho pra vocês. Hoje de noite tem livezinha com vocês, então vamos trocar uma ideia, vamos conversar um pouquinho também. Me desculpa pela qualidade de áudio, de vídeo e etc. Eu tô dando meu jeito pra postar o vídeo pra vocês, tá? Por quê? Porque o vídeo de hoje eu tô gravando aqui na casa da minha namorada, perdão. E aí, tô dando meu improviso aqui, né? Fazendo esse vídeo pra vocês, ok? Então, para vocês não ficarem sem vídeo, tô postando esse vídeo aqui pelo telefone, não tenho microfone nem nada do tipo, enfim, tá bom? E aí tô olhando as notícias aqui no nosso Instagram, tá bom? Nosso Instagram que é sentimento.vascaíno. Se você não segue, segue lá que é muito importante, tá ok? Então vamos lá. A outra informação é sobre o goleiro reserva do Léo Jardim, que é o Kehler, que veio do Internacional. O Vasco ficou o maior tempão monitorando o jogador, mas não conseguiu trazer na época, né? E aí depois de um tempo o Vasco conseguiu trazer o jogador e o goleiro simplesmente não atuou nenhuma partida com a camisa do Vasco. Até porque nosso goleiro titular é o Léo Jardim, ele é um excelente goleiro que não tem dúvida nenhuma, né? Um jogador que ali é titular absoluto no time do Vasco, é capitão se ele quiser também, é um dos jogadores ali que a gente tem nesse time limitário do Vasco, a gente tem uma gratidão, né? Que é o Léo Jardim, o Verrete e etc. Né? Então a informação que a gente tem aqui agora, que é da Emanuele do GE Vasco, do Globo Esporte, é a seguinte, é que o Kehler é mais um que deve deixar o Vasco no final da temporada, tá? O goleiro é bem avaliado no dia a dia, mas o alto salário inviabiliza a renovação de empréstimo junto ao Internacional. É importante a gente saber sobre isso, né? Até porque a gente não viu o goleiro atuando em nenhuma partida pela camisa do Vasco. Ele veio para jogar aqui no Vasco para ser, vamos dizer, reserva, disputar a posição com o Léo Jardim, mas acabou que, infelizmente, no ponto dele, o Léo Jardim é um goleiro ali que, sem sombra de dúvidas, qualquer goleiro que for chegar no Vasco hoje em dia, nenhum vai conseguir tomar a posição do Léo Jardim como titular, que é um excelente goleiro, foi para a seleção brasileira e etc. E como eu falei para vocês, o Vasco já noticiou já várias vezes um tempo atrás, na época da 777, que queria o Kehler, né? Mas aí não conseguia trazer, a negociação frustrava e etc. Não conseguiu trazer. E aí depois de um tempo conseguiu trazer, e é um goleiro que infelizmente não conseguiu atuar em nenhuma partida, não conseguiu entrar em nenhuma partida, até porque o Léo Jardim não era suspenso de uma partida, o Léo Jardim não se machucava e etc. Todo jogo o Léo Jardim está em campo. E acabou que não deu tantas oportunidades para o goleiro Kehler e a gente não conheceu tanto o goleiro também, né? Então essa informação é muito importante para a gente saber também, que vamos dizer, uma barca que está se iniciando no Vasco, né?
Galdames pode sair, o Rojas pode sair também, o Léo tá saindo notícias que pode sair também, e agora o goleiro Kehler, né? Então o Vasco está tentando aí esvaziar, diminuir um pouco essa folha salarial do clube, que é de 17 milhões de reais, que é muito alto e fora do normal, que a gente vê dentro de campo, né, do elenco do Vasco, é muito fraco para ter 17 milhões de reais de folha salarial. Como o Pedrinho falou na coletiva de quinta-feira, a folha salarial do Fortaleza, que hoje em dia é o terceiro colocado do brasileiro, é de 8 milhões de reais. Então olha a diferença de um clube que sabe se planejar, sabe montar um elenco que não seja tão caro e etc, né, o salário dos jogadores. E olha aí, tem em terceiro lugar o Vasco com a folha salarial de 17 milhões de reais, que a 777 contratou jogadores superfaturados, né, que infelizmente não deram certo nenhum deles. Alguns deram certo, mas vamos dizer que 90% errou de tudo, né, nas contratações. E aí você vê a diferença, né, de um clube que é organizado e um clube que não é organizado, né? E se Deus quiser, ano que vem a gente vai se organizar mais um pouco e etc, com o Pedrinho na direção e etc, né? Então essa informação é muito importante, que o Vasco está tentando montar essa barca de jogadores para sair do clube, até porque é necessária também, porque o salário desses jogadores que eu falei para vocês, o Rojas, do Galdames, é um salário muito alto, o do Kehler também não deve ser um salário tão alto, tão baixo. Então é importante também, né? Por mais que seja um goleiro reserva, a gente precisa, sim, uma hora o Léo Jardim, se Deus quiser, nunca vai acontecer, ele vai se machucar, ou ele pode ser suspenso de alguma partida, a gente vai precisar de um goleiro reserva. E aí, a opção do Rafael Paiva, que o Vasco está planejando, é subir o Felipe Gabriel como segundo goleiro. Então, por exemplo, o Léo Jardim não conseguiu agarrar, não vai conseguir jogar outra partida. E aí vai colocar o Felipe Gabriel como um jogador muito promissor da base do Vasco, que é diversas vezes convocado pela seleção brasileira. Então é um jogador ali que o Vasco meio que colocaria naquele meio do profissional. Ele já treina com o profissional do Vasco, mas ele obviamente não consegue atuar porque a gente tem um excelente goleiro, que é o Léo Jardim, e o Kehler, que é o segundo goleiro, já não consegue atuar. Imagina o Felipe Gabriel, né? Então a escolha do Vasco ali mais ou menos é essa, é colocar o Léo Jardim como titular, e aí caso precise colocar o Felipe Gabriel. Então o Vasco não vai contratar outro zagueiro na janela de preferência. Olha, se surgir alguma oportunidade e tudo mais, que seja um goleiro barato e que seja bom, o Vasco deve aproveitar e etc, né? Mas no momento a opção é essa, é o Felipe Gabriel como segundo goleiro e o Léo Jardim como principal goleiro da equipe Cruz Maltino, tá bom? Essa informação é muito importante para a gente saber também. A outra informação que a gente tem também aqui, que eu coloquei na nossa página do Instagram, que é da Emanuele também, do GE Vasco, do Globo Esporte, que é sobre o lateral esquerdo Vitor Luiz. Vamos lá, a informação é a seguinte: o Vasco demonstrou interesse em renovar com o Vitor Luiz até 2025. O atual vínculo vai até o final de 2024, que é esse ano agora. Um primeiro contato entre as partes já aconteceu e deve avançar após o Campeonato Brasileiro. O lateral tem desejo de permanecer na Colina. É um lateral, cara, que quando ele teve as oportunidades dele, né, ele conseguiu jogar bem, ele conseguiu ajudar a equipe do Vasco, né? Quando ele chegou, eu falei, caraca, por que não contratando Vitor Luiz? É um jogador que não deu certo no Palmeiras, que está com uma idade já avançada, um jogador que foi rebaixado com o Coritiba para a Série B ano passado. Aí para que o Vasco está contratando um lateral esquerdo que foi rebaixado no Coritiba, sabe? Eu fiquei pensando na minha cabeça na época que foi contratado. Mas aí, ó, a gente tem o Lucas Piton, que é um lateral esquerdo que é titular absoluto da equipe, né? E é o Léo Jardim, o Vitor Luiz serve como opção. E óbvio, tem Lucas Piton, tem Vitor Luiz e também tem um moleque da base que é o Leandrinho, que é um lateral esquerdo muito promissor, que a diretoria do Vasco vê um jogador que pode render futuramente um dinheiro bem maneiro, que é o lateral esquerdo do Leandrinho, né? Que diversas vezes recebe oportunidades também e consegue jogar bem, né? Então a informação é muito importante essa aqui do Vitor Luiz, para a gente saber sobre o jogador também, né? O Vasco tem interesse de renovar com ele, provavelmente para ser reserva, né? Para ser ali, quando precise o Vasco, ele entre, até porque quando ele entrou na partida, quando o Vasco precisou, ele começou a jogar bem também. Então é importante ter esses jogadores assim para ficar no banco de reserva pelo menos, né? E espero eu que o Vasco não venda o Lucas Piton, porque senão se vender o Lucas Piton e ficar com o Vitor Luiz como titular, não dá certo, né? Na minha opinião, não é assim que se faz o negócio. Beleza, se quer renovar com o Vitor Luiz, ok, mas aí você deixa o Felipe, ficou confundindo o Felipe Coutinho com o Lucas Piton. Você deixa o Lucas Piton na lateral esquerda,
como titular absoluto, né? Apesar que ele falha algumas coisas defensivamente, tem esse problema defensivamente, mas é um excelente lateral ofensivamente e sempre está ajudando o Vasco, né? Então essa é uma excelente notícia para a gente saber também sobre Vitor Luiz, Aleph Manga, como eu falei para vocês. E lembrando, gente, eu não sou jornalista, nada do tipo, eu estou repassando essas informações para vocês. Eu pesquiso durante a maioria do meu dia, eu fico pesquisando notícias, informações para saber o que está acontecendo ali dentro do Vasco e sobre as informações dos jornalistas, né? E aí eu estou sempre trazendo essas notícias para vocês sobre esses jogadores que são especulados no Vasco. E outro ponto também, né? A partir de agora de dezembro, janeiro e fevereiro vai ter muita especulação de jogador e você sabe como funciona, né? Muito pessoal vai querer ganhar clique, muito pessoal jornalista vai fazer ali papel com o empresário para tentar noticiar um jogador, etc, né? Você sabe como funciona o mundo do futebol aí, que não é mil maravilhas, né? Então, cara, a gente vai sempre trazer essas informações para vocês, sempre repassar para vocês ficarem atentos sobre as informações, mas não é 100% verdade, a gente não tem 100% de certeza, né? Eu tô passando essas informações para vocês sobre a Aleph Manga, sobre o Vitor Luiz, sobre o goleiro Kehler, mas eu não tenho certeza de nada, né? Então, gente, muito obrigado pelo menos que você assistiu até agora. Deixa seu like aí, inscreve no nosso canal que é muito importante, ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo, tá bom? Tô com cabelão, tô tudo jogado aqui, voltei da praia, tô tudo vermelho já da praia, né? Enfim, tá? Muito obrigado a você que tá assistindo até agora. Deixa seu like e inscreve no nosso canal. Amanhã estamos de volta já com um videozinho de 7 horas da manhã já em casa, normal, onde vocês estão conhecendo, onde vocês conhecem, né? Onde eu gravo os vídeos lá no meu quarto e etc. É só hoje o mesmo vídeo que vai sair agora, que vai ser aqui nesse quarto aqui, que é o quarto da minha namorada. Tá bom? Então, gente, obrigado a você que assistiu até agora. Deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal, vire membro a partir de R$3 também, que é importante. Então, gravei esse vídeo aqui com o meu telefone mesmo. Peguei até o telefone da minha namorada para ler as notícias e informações para vocês, tá bom? Tamo junto, saudações vascaínas, um abraço para todos, fiquem com Deus.